Olá! Hoje no Câmara Cidadania nós vamos conversar com Márcia de Souza, presidente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Márcia, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Vamos começar explicando exatamente o que é o Conselho. Bom dia, Célia. Olá a todos. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui. O CMDCA, como você disse, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é um conselho onde são integradas as várias forças ou os vários órgãos de defesa da criança e do adolescente no município, e atua em várias frentes, mas em especial sob o comando do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então nós temos aí uma missão bastante importante, que é de defender direitos da criança e do adolescente, mas com base naquilo que a política pública nos permite, nos garante, e é mesmo sendo constituído por várias forças, como eu já disse, um espaço de construção coletiva desse direito, né? De fortalecimento coletivo desse direito. Então, nós temos tanto as secretarias do município, governamentais, como também representantes da sociedade civil, de instituições que fazem o atendimento a crianças e adolescentes, de órgãos representativos de classe das várias organizações que atuam, né, frente à defesa do direito da criança e do adolescente. O Conselho tem quantas cadeiras, Márcia? São 22 cadeiras, e essas 22 cadeiras, todas elas têm um suplente, né? Tem uma suplência para cada uma dessas cadeiras. E o presidente não vota, né? O presidente levanta as demandas, faz o encaminhamento das demandas que existem ali no dia a dia do Conselho, mas no momento de uma plenária não vota, e aí por isso que é importante ter a noção dos números, porque transforma-se num número ímpar, é um número par, mas transforma-se num número ímpar para garantir a possibilidade de que a maioria realmente sempre tenha condições aí dentro de um processo democrático de ter as suas indicativas levantadas e votadas. Como é eleito o presidente ou escolhido o presidente do Conselho? É retirado um nome dentre os vários eleitos, né? Porque o processo de eleição, inclusive, está acontecendo agora no mês de outubro e novembro, né? A posse dos novos conselheiros já prevista ali para o dia 8 de novembro, entre as instituições, né, que pleiteiam uma cadeira no Conselho, sendo eleitos a partir do voto mesmo, que é entre os próprios segmentos de representação, podem indicar alguém para concorrer à presidência. Tanto gov como não gov. Então, dentro das secretarias não tem uma eleição, existe uma indicação de cada uma das pastas para compor. Então, tanto entre aqueles que são indicados pelas secretarias, que têm algum tipo de relacionamento e atendimento ao cidadão, criança e adolescente, como os segmentos, os eixos representativos que estão dentro do Conselho podem concorrer, pleitear a presidência. Quantos anos de mandato nessa presidência? São 2 anos de mandato, 2 anos. E aí, até o formato, se esse presidente continua por 2 anos ou faz 1 ano e depois, isso aí também é decidido dentro da própria plenária. E aí tem um presidente, um vice-presidente, que na ausência do presidente conduz os trabalhos da mesma forma. No entanto, sendo um espaço participativo, nas últimas gestões nós temos tido uma presença bastante forte dos integrantes do Conselho nas linhas decisórias. Então, o presidente ele toma a decisão, desde que essa decisão seja uma decisão de plenário, uma decisão do conjunto, uma decisão da mesa diretora, não respondendo sozinho pelo Conselho, né? Acho que é bem importante dizer que os pronunciamentos, aquilo que o presidente traz, é uma representação daquilo que ficou decidido no coletivo. Certo. Essas pessoas, né, principalmente quem vem dos órgãos não governamentais, elas têm, né, nem sempre têm o conhecimento ou nem sempre têm ali aquele trabalho do dia a dia. Você acha que essas pessoas que têm menos conhecimento, é importante também a participação?
Com certeza. Em especial, quem se dedica a participar de um espaço como esse, um conselho, levando em conta que é um conselho que delibera, que rege sobre uma política de atendimento à criança e adolescente, precisa, sim, dedicar-se um pouco ao estudo, entender qual é o regimento, como é que se processa as ações dentro do conselho. No entanto, o maior número possível de pessoas que venham para poder fazer parte do conselho, ou seja, esse fluxo de uma não permanência dos mesmos agentes dentro do conselho, inclusive uma prerrogativa, né, de que as pessoas sejam alteradas. A cada 2 mandatos, por exemplo, a pessoa precisa ser substituída, né? Aquele segmento precisa ter um outro representante, um outro porta-voz das suas demandas. E aí tem representantes, por exemplo, que vêm falar em nome de criança e adolescente, né? Então representando órgãos de atendimento direto à criança e adolescente, outros de família, outros de portadores de necessidades especiais. Então, e esses representantes chegam muitas vezes sem preparo, que acho que é isso que você suscitou ali também. E por isso também a importância e responsabilidade de quem está saindo da gestão, deixar um programa de fortalecimento, de treinamento, de capacitação para esses novos que entram. Mas todos podem contribuir, né? De uma forma geral, mesmo não conhecendo a dinâmica dos conselhos, nós temos psicólogos, assistentes sociais, pessoas que já têm um preparo profissional para a defesa da infância e adolescência. Muitas vezes o que falta mesmo é essa vivência, até onde o conselho pode ir, né? Até onde essas deliberações elas têm uma força de decisão no cenário político, por exemplo. Sim. Nessa questão, né, de deliberação, porque a gente tem conselhos que são apenas consultivos, mas no caso do CMDCA ele é um conselho deliberativo. O que na prática isso significa? Significa que nós temos uma responsabilidade grande de olhar aquilo que já é executado na área da infância e adolescência e cobrar e determinar que o Poder Executivo cumpra, né? Então, temos várias conquistas, mas temos também aquilo que demanda um pouco mais de tempo para a execução do poder, né? Do Poder Executivo, né? Para que ele coloque em prática. E nós temos a obrigação de, uma vez sendo determinado por aquele coletivo, que a gente acompanhe a execução. Não acontecendo no formato, porque não é em cima de achômetros que a gente decide, né? É em cima daquilo que é prerrogativa da linha de defesa da criança e do adolescente, daquilo que é indicado pelo Estatuto da Criança, daquilo que nos é obrigação, enquanto conselho, que nós temos obrigação também. Então, decidimos frente a isso. E, em especial, decidimos muitas vezes frente a demandas que são suscitadas pelas próprias crianças e adolescentes. Porque, para além, por exemplo, de uma conferência de direitos da criança e do adolescente, existe uma conferência de meninos e meninas que nos listam quais são as necessidades. E quem é que está lá discutindo? É a criança e o adolescente, que está trazendo a realidade do seu bairro, mostrando quais são as suas necessidades e trazendo para que o Conselho de Direito, como um órgão deliberativo, olhe para aquelas necessidades, olhe para aquelas indicativas e procure, a partir da promoção, da provocação para que as políticas sejam implantadas de forma correta, atender também essas demandas, né? Uma discussão que a gente vê sempre retornando à mídia é essa questão da redução da maioridade penal. Como é que vocês avaliam isso dentro do Conselho? Vocês discutem isso, né? Como é que dentro do Conselho de Maringá está essa discussão? Nós olhamos com pesar. Tá? Olhamos com pesar. Este fato, essa pauta, né? Essa pauta é uma pauta que permeou por diversas vezes as nossas conversas dentro do Conselho, mas em especial porque nós entendemos que a redução da maioridade ela leva à existência de outras demandas já, né, anteriores que poderiam ter sido observadas antes. Então, nós estamos falando de um processo educacional no país que não responde da forma que deveria. Nós temos as demais políticas da própria assistência que não respondem ainda da forma como deveriam. Nós temos o sistema prisional que não responde da forma como deveria responder. E aí nós estamos, nós em momento nenhum negamos o fato, o ato, né, o erro cometido pelo adolescente, né, já que eu posso dizer isso. Então, o fato que leva, então, o adolescente a cometer. Mas nós entendemos que isso
já reflexo de várias outras demandas que não são atendidas, né? De vários outros problemas sociais que não são respondidos. E aí o olhar da sociedade, isso sim nos preocupa, porque é muito mais tranquilo, né, você simplesmente levantar uma bandeira de criminalização de um ato cometido do que você fazer uma leitura, né? Então a opinião pública, digo que foi decisória nesse processo, e isso sim nos preocupa. O próprio olhar sobre o direito da criança e do adolescente muitas vezes é tirado um pouco o foco, mas o Brasil se comprometeu com isso desde a década de 40. A gente está falando de um pacto feito, inclusive, com as Nações Unidas, a partir do surgimento da ONU, que disse, olha, nós vamos nos responsabilizar pelos direitos, né? Nós vamos prezar pelos direitos humanos. E aí, a partir dali, a própria Constituição nasce fundamentada também numa base de defesa, de garantia de direitos. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é perfeito naquilo que está descrito. E aí você entende que se todo esse arcabouço de Constituição, essa linha toda de defesa foi assumida em algum momento, é porque existem desvios que precisam ser olhados com um pouco mais de cuidado. E quando você opta por, né, você enquanto cidadão opta por criminalizar, por dizer que não, olha, o adolescente ele precisa mesmo ir para um espaço comum com outros presos, primeiro você está dizendo, negando uma fase de desenvolvimento, né, do indivíduo. E segundo, você está dizendo que o sistema prisional responderá por aquilo que a sociedade não respondeu ainda, né, mesmo de dar resposta para suas próprias demandas. Levando em conta que aquele modelo social que nós temos hoje, ele é um modelo social admitido por toda a sociedade, né? Então, se não está funcionando o modelo, se nós temos aí um aumento de criminalidade, um aumento da presença de adolescentes no meio da criminalidade, é porque a própria sociedade não deu conta de responder para isso, né? E aí eu me baseio nisso até no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando diz que a responsabilidade de todos, é da família, é do Estado, mas é da sociedade de uma forma geral se responsabilizar por exigir, né, por cobrar a existência de políticas que sejam capazes de dar o mesmo nível de educação, de espaço a lazer, sabe, para que a criança tenha condições de ser criança nas suas diversas fases, chegar à adolescência de forma mais sadia também, né, sadia socialmente. Então, nós estamos falhando nisso, né? Há uma falha coletiva nos cuidados. Na própria forma que a gente define o que é a infância, o que não é a infância, o que as fases do desenvolvimento, como é que elas são respeitadas, como não são, o quanto nós, enquanto, de repente, até pais, nos empoderamos para entender qual é a fase de desenvolvimento da criança e respeitar isso, né? Acho que está envolvido, não é... talvez as nossas angústias não sejam simplesmente por uma decisão legal que se toma, mas porque isso é reflexo de tantas outras demandas, né, de tantas outras falhas sociais complexas e que nós precisamos de alguma forma dar resposta. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos daqui a pouco com Márcia de Souza, presidente do CMDCA.
de volta com o Câmara Cidadania, hoje conversando com Márcia de Souza, presidente do CMDCA de Maringá. Márcia, agora vamos conversar um pouco sobre a questão das crianças em Maringá, principalmente crianças vítimas de violência. Faz até a gente mudar um pouquinho, né? Célia, muito sério. Não há, assim, um estudo que nos indique exatamente se o movimento que nós temos hoje é realmente de um momento novo, de aumento do número de crianças, por exemplo, sofrendo abuso sexual, sendo negligenciados, ou se nós hoje temos, pelo fenômeno das mídias sociais, esse movimento das pessoas mais empoderadas em relação à comunicação mesmo, externando isso um pouco mais. Mas nós temos em andamento, agora em Maringá, um diagnóstico que vai nos apontar os níveis de atendimento que nós temos, não só para crianças vítimas de violência, mas quais são as principais demandas que a gente vai precisar olhar enquanto conselho aí para os próximos anos, né? Isso determina, inclusive, as próximas pautas de decisões do próprio conselho. Mas o que de tudo isso nos chama a atenção? Dos casos que nós temos aparecendo e surgindo, nós ainda não tivemos a possibilidade de absorver a demanda para atendimento de forma completa, né? E aí eu digo nós, enquanto cidadão também, sim, porque o conselho ele não executa, né? Ele não executa, ele opera junto aos diversos órgãos para que isso aconteça. Então, por mais que a gente tenha um fluxo, já uma determinação, um protocolo dizendo como é que deve acontecer, quem identifica o caso, como deve proceder, os profissionais que tomam contato, que têm contato com essa criança, quais os encaminhamentos precisam ser dados. Então, para isso existe um protocolo. E isso, dentro da própria rede de atendimento, ainda é muito frágil, né? Para você ter uma ideia, uma das portas de atendimento à criança, né, para o atendimento psicológico desse momento, né, para a superação de toda essa fase, dentro do município nós não temos profissionais que deem conta disso. Então, aí vem o apoio da rede socioassistencial, da rede, da comunidade de políticas públicas, da comunidade de participação, que é onde entram as organizações da sociedade civil. E aí nós temos instituições que fazem um brilhante trabalho nisso. Mas ainda existem filas de espera e isso é angustiante. É angustiante porque nós estamos falando de crianças que foram abusadas, que tiveram seus direitos violados e que não conseguem ainda ter um atendimento terapêutico, atendimento de acompanhamento de saúde, da forma que deveria ser para que essa recuperação aconteça. Então, nós ainda corremos contra o tempo para poder atuar aí com essa frente, né? Exigindo, então, do poder público municipal, das esferas de defesa, que esse fluxo seja um pouco mais ágil para acontecer. E aí eu queria falar também dos casos que não são identificados, que esses eu entendo que são aqueles que geram impacto na vida das pessoas aí de forma bastante séria. Então, já deixando também um número, o Disque 100 é o espaço em que o cidadão comum, que é responsável, conforme o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é responsável também por perceber. Nós temos dentro das escolas o professor, o pedagogo, aquele que está, né, nos ambientes, né, isso, que tem uma obrigação. Nós temos o psicólogo, que inclusive tem punição quando identifica os casos e não dá andamento. Então, os vários profissionais envolvidos, mas o cidadão comum também que às vezes percebe um vizinho que tem um choro excessivo de criança, que você sabe que está acontecendo algum grau de violência com aquela criança, um professor que percebe manchas, que percebe mudança de comportamento nessa criança. Então, é importante que isso tudo seja suscitado, que o cidadão se empodere da sua responsabilidade, né, frente a essa demanda. E aí passa pela própria percepção de que a criança é o mais frágil dentro da nossa sociedade. É aquele que muitas vezes não tem o acesso aos meios para dizer das violências que estão sofrendo, socorro, né? Para pedir socorro. Outro dia me chamou a atenção uma notícia que eu vi por uma rede social, e que uma menina de 10 anos, ela fez a gravação
do momento em que ela sofreu abuso sexual, para que os adultos que estiveram acreditassem, né, para aqueles que têm a obrigação primeira de sua defesa, acreditassem naquilo que ela já estava dizendo. Ela estava dizendo que era vítima, né? Então, como é que a gente tem atuado frente a isso, né? Como nós pais, eu tenho 3 crianças, né? Então tem algumas coisas que mexem muito. Tem uma cidade aqui na região em que nos últimos dias aí no noticiário apareceram 3 crianças sendo vítimas de tentativa de sequestro, né? Uma, inclusive, foi vítima de violência sexual também. Então, como é que tudo isso, como é que nós, enquanto cidadãos, estamos percebendo os contatos que a gente tem, as redes que a gente tem, pessoas que nos dão sinais de que tem algum desvio de comportamento, né, frente à criança e adolescente, como que a gente se percebe também como um ser capaz de garantir a defesa dessas crianças, né? E aí esses casos, eles geralmente chocam muito quando acontece a opinião pública. Então, se nós somos tocados por um fato já ocorrido, como é que nós somos vigilantes para que os fatos não ocorram, né? Não ocorram. E a maioria das pessoas que abusam ou tem algum desvio de comportamento, né? E aí, assim, já na área da patologia, mas tem muitas crianças que são vítimas de abuso dentro das próprias casas, né? Então, a mãe é quem tem, muitas vezes, aí uma grande responsabilidade de perceber isso, mas não só, porque também existem mães que cometem abuso. Sim. Então, sabe, é uma cadeia que a gente precisa perceber de responsabilização mesmo, somos todos responsáveis. Aqui em Maringá, você disse que ainda não tem, né, que esse diagnóstico está sendo feito, mas vocês têm alguns números, né, tanto de violência como de outras questões das crianças, de vítimas, né, de negligência, de abandono? Tem alguma coisa nesse sentido? Então, qualquer número que eu trouxesse para você que poderia ser mesmo um ato falho. Então, prefiro não tocar em números, mas chama a atenção. Nós temos dentro da rede os últimos números que eu tinha, pelo menos 200 crianças sendo atendidas por uma única organização. Nossa. Então, né, e crianças, eu não estou dizendo que são crianças propensas, são crianças já num desgaste, né, de algum nível de violência, que precisa de terapia, de acompanhamento. Mas isso não é um número oficial, isso que estou te dizendo é uma amostra que a gente pode citar. Então, num ambiente de 400 mil habitantes, né, eu entendo isso como muito alarmante. Muito alarmante. E aí fica também, acho que um olhar da população para aquilo que essas instituições fazem de atendimento, né? Nós temos instituições muito sérias em Maringá que atuam tanto na defesa de direitos como também nessa área que já é mais de atendimento direto, e essas instituições têm um papel social importantíssimo, que inclusive que nós, enquanto cidadãos, se não podemos nos envolver de forma direta, mas de forma indireta, olhando para isso, né, para esse atendimento que as instituições prestam à população. Então, tem diversas formas, nós não podemos ser omissos, porque isso não dá para dizer que a gente não sabe como fazer, como ajudar. Sim. Essa questão também de crianças que a gente vê em situação de abandono, né? Eu não sei qual é o termo, se é negligência, como é que é tratado dentro do conselho. Isso também representa um caso bem grave dentro da nossa sociedade hoje? Olha, em Maringá, lógico, né, não são números alarmantes de crianças observadas na rua, por exemplo, né? Isso, inclusive, chama a atenção de alguns que nos visitam, mas isso não significa que não aconteça. Nós temos um órgão que é ligado à Secretaria da Assistência, que faz um trabalho de abordagem, então o cidadão pode fazer contato. Eu não vou me lembrar agora do número, porque tem um 0800 que a população pode ligar, até peço desculpas por não trazer, mas numa outra oportunidade a gente traz. Mas para quem tiver dúvida, o número da Secretaria da Assistência que pode fornecer esse serviço de abordagem é o 3221-6400, e aí fazendo contato, só pedir pelo número, o 0800 da abordagem, que faz o acompanhamento de criança e adolescente, e tem também os conselhos tutelares, né? Que tem na página da prefeitura também, e é necessário que nós, enquanto cidadãos, tenhamos esse número sempre à mão. No outro bloco você falou dessa questão de
entender a infância, entender as fases. Fala um pouquinho disso, para que a gente possa compreender melhor como é que a gente lida, né, enquanto cidadãos, com cada... Porque muitas vezes a tendência é, quando você vê, por exemplo, uma criança que age com violência, você já, né, não olha mais como criança. Como é que a gente pode entender cada uma dessas fases, assim, bem brevemente, para ajudar nessa tomada de consciência de que todos somos responsáveis? A psicologia, ela trata isso de forma bem direta. Eu vou falar aqui numa linguagem que nós todos possamos, até porque eu não sou psicóloga, né? Mas, enfim, existem crianças, por exemplo, que na sua gestação passaram por problemas de drogadição, né? A mãe é usuária de drogas e essa criança já nasce com algumas sequelas. Então, o que acontece? Muitas vezes essa criança está sinalizando por atos de violência distúrbios mesmo, que são reflexo da sua formação, que ela foi afetada e que ela necessita de um acompanhamento. Sim. E que não é um acompanhamento de uma semana, não é uma medicação específica que vai gerar a resposta, né? A medicação pode ajudar, mas não necessariamente. Então, que isso seja percebido pelos agentes que estão ao entorno. Quem é esse agente? É o pai, é a mãe, é a própria sociedade, é a família que adotou, é o cuidador, é a escola. Né? Então, isso precisa ser percebido, isso é uma coisa. Uma outra coisa se a criança é cuidada num ambiente de carinho, de proteção, sabe, com limites, no sentido de que nem tudo a gente pode, né? Então, isso, se é uma questão social já posta, que eu não posso me apropriar daquilo que é seu, que eu tenho que entender que o seu direito também é igual ao meu. Então, quando a criança ela é criada num ambiente familiar que proporciona isso, é uma criança que reflete isso na sociedade. Sim. Em contrapartida, quando é criada de uma forma que não entende os limites, que não, no sentido mesmo do relacionamento, então eu não quero ser tomada aqui como alguém muito conservadora no trato, não é disso que eu estou falando, né? Sim. Mas quando a criança não tem os cuidados da forma que deveria ter, uma atenção para suas necessidades, e aí eu digo das necessidades fisiológicas até aquelas que são de atenção, são necessidades sociais, essa criança também reflete isso no seu convívio social, né? Também externa isso na escola. Uma criança que é vítima de violência em casa, ela tende a reproduzir aquilo, né, dentro dos grupos onde ela frequenta. Então, se nós estamos percebendo isso, então, ou é uma patologia que precisa ser acompanhada com um pouco mais de atenção, ou então essa criança está externando, está dizendo, e dizem muitas vezes a partir de desenhos, né? Então, aquilo que ela está vivendo, ela reflete e apresenta no quadro social em que ela se relaciona, aquilo que ela vivencia nos ambientes domésticos, muitas vezes, né? Então, isso é dizer, né, de forma prática, que se está acontecendo alguma coisa com essa criança, ela está refletindo. E aí cabe a nós entender qual é a posição que nós, enquanto adultos, guardiões da defesa da criança e do adolescente, obrigados por uma legislação que nos apresenta, como é que nós vamos agir. Nós temos casos dentro da educação, por exemplo, que a criança ela é uma criança que gera alguns conflitos dentro da sala de aula, né? Sim. São crianças que provocam os amigos. Então, assim, ela está dizendo, alguma coisa errada comigo está acontecendo, né? Sim. E aí o pedagogo, o professor que está lá com essa criança, ele precisa também entender, dentro da rede de atendimento, onde ele pode buscar apoio a isso, porque muitas vezes não é competência dele, naquele ambiente ele não consegue fazer. Então, o Conselho tem essa obrigação também de olhar para essas demandas, entender se a rede de atendimento está funcionando ou não. Né? Porque o professor não é obrigado a responder ele nem sozinho. Muitas vezes nem tem condições daquilo, né? Ele é como a porta, né? Identificou, mas e agora? Para onde Para onde vai? É isso mesmo. Mas entendo que é importante que a gente pense isso, quando a gente pensar em comportamento que é adequado para a criança, né? Sim. Tem uma grande discussão aí que está fervendo, né, ainda, as redes, que é a questão da criança que visitou o espaço público, que tinha uma exposição de nudez, né, o museu. E aí a gente entende que uma mobilização toda foi feita em cima desse caso,
de uma criança que estava acompanhada pelos pais. Em contrapartida, nós temos crianças expostas de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos a outros conteúdos que impactam e vão formando o seu inconsciente de forma mais agressiva, muitas vezes, do que esse fato. Então, como é que a gente classifica uma música erotizada para uma criança, para um adolescente? Uma dança. Não é? Então, o que é que efetivamente pertence ao ambiente infantil? Quanto nós estamos preservando tudo isso, né? Porque criança não namora, né? Começa por aí. Muitas vezes a gente já vê no ambiente doméstico, tá com o namoradinho, algumas brincadeiras que despertam na criança aquilo que ela não tem preocupação para aquele momento. Para aquele momento não é preocupação. Então, é uma percepção fina que nós precisamos ter, né? Desse emaranhado social onde a gente vive, né? Mas eu entendo assim que todos nós, cidadãos, podemos dedicar um tempinho para ler um pouquinho, para escutar uma discussão de forma mais aberta, para polemizar menos, mas classificar um pouco mais aquilo que é aplicável, que não é aplicável, para conhecer aquilo que o Estatuto nos obriga, nos diz que nós, como sociedade, temos obrigação frente à criança e ao adolescente, né? Acho que é importante. Em termos de políticas públicas hoje no município de Maringá, claro, a gente tem, né, o ECA, que é uma legislação federal que tem poder e estabelece diversas coisas, mas em nível municipal, como é que nós estamos hoje de políticas públicas para que se efetive todas essas necessidades? Acho que é importante dizer, para fundamentar a nossa conversa, que assim, o Estatuto nos diz que criança e adolescente é prioridade. Então, ele é cidadão, como todos os demais cidadãos. Então, e aí, fica mesmo para que a gente reflita essa nossa consciência de cidadania, né? Porque a consciência de cidadania é uma consciência de que nós construímos algo que nos diz o que é os padrões de cidadania, que é o que nos garante a Constituição, que inclusive tem o apelido de Constituição Cidadã, e o Estatuto vem para dizer, diante de todas as necessidades da sociedade, criança e adolescente é prioridade. Por quê? Porque é o mais vulnerável. E é aquele que vai dar seguimento a esse modelo social ou a um novo modelo social que pode se apresentar a partir do momento de uma criança ou adolescente protegida, bem desenvolvida, né? Então, a sequência é isso. Então, dentro do município de Maringá, nós, enquanto conselho, por exemplo, exigimos que a cada 4 meses as secretarias do município nos apresente um relatório, que nós chamamos de relatório quadrimestral, em que traz todas as linhas de atendimento, tanto na educação, na saúde, na assistência, no esporte, na cultura, na mobilidade urbana, o que é que está sendo pensado para esse cidadão. Para esse cidadão de direito, né? O que é que está sendo pensado? E, óbvio, nós conseguimos observar progressos, mas, como nós já dissemos, existe um diagnóstico vindo por aí que vai nos apontar o que é que tem de demanda reprimida, o que é que tem de acesso não garantido. E aí sim nós vamos conseguir dizer para você com clareza, olha, o município está atendendo, ou o município não está atendendo. O que nós temos hoje, vou até citar um caso que é um caso vivenciado por algumas famílias. A ausência, por exemplo, de vagas para os CMEs, né? Se nós pegarmos Maringá frente àquilo que o Brasil, em média, alcançou, Maringá está realmente muito à frente. Não atende toda a população ainda, tá? Não atende, mas está muito à frente. Mas existe, por exemplo, como eu apontei dentro da saúde, a inexistência de trabalhos terapêuticos, né, efetivos para crianças vítimas de violência. Então, são caminhos que a gente vai buscando fortalecer, né, a partir então, das deliberações do Conselho, a partir da sensibilização ou da sensibilidade que o ator público tem. E a Câmara Municipal, eu sei que tem um núcleo que é de direitos humanos, em que algumas demandas da infância também chegam até aqui. E aí as várias secretarias que já têm algumas obrigações maiores, né? Por exemplo, dentro da área da assistência. A prefeitura, por exemplo, não desenvolve o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Não existe um trabalho governamental hoje que atenda, mas existe uma cadeia
das não governamentais que são pactuadas com o município para que executem. Existe fila de espera? Existe. Existe uma necessidade ainda a ser atendida? Existe. Então, por isso também da necessidade da participação do cidadão trazendo essas demandas para dentro do Conselho, para que a gente consiga mensurar né, o tamanho da necessidade, não só vinculada à criança e adolescente vítima ou à criança e adolescente em situação de drogadição, não quando esses casos chegam, mas para que a gente consiga fazer um trabalho preventivo. Anterior, né? Um trabalho preventivo, que é essa lógica do serviço de convivência, por exemplo. Então, e aí eu aproveito para fazer o convite. É aberta a participação de todo cidadão. As reuniões do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente acontecem toda a última quarta-feira do mês, na sala do gabinete do prefeito, ali no Paço Municipal mesmo, na prefeitura, no piso térreo, ali próximo ao Hélio Moreira, né? A entrada. Início às 8h30 da manhã, e aí nós temos sempre uma pauta estabelecida. Todo cidadão presente na reunião tem direito à voz. Então, estando o Conselho discutindo uma pauta ou sendo suscitada uma pauta pelo próprio cidadão, tem direito à voz, e nós estamos lá com essa obrigação de entender que nós estamos representando a população. Então, se é uma representação da população e a população está lá, naquele momento o cidadão ele tem voz. Né? Uma outra questão, Márcia, você falou sobre as demandas trazidas pelas próprias crianças e adolescentes. Como é que funciona isso? Então, dentro da conferência, né? Essa é a maior porta de entrada. Então, como funciona a conferência? É discutido um tema central e aí depois são discutidos por eixo, né? Então, tem um grupo que vai discutir o esporte na cidade, outro a cultura, outros acessos que esse cidadão tem, e aí são elencadas as prioridades. Né? Diante disso, nós, enquanto conselhos, às vezes conseguimos de forma mais efetiva, às vezes nem tanto, tá? Isso acho que precisa ficar bem claro. Nós não temos aí um trabalho perfeito, né? Nós temos uma construção, que é uma construção coletiva. E aí essas demandas são trazidas e, por exemplo, agora nós temos um plano decenal para a infância e adolescência que foi construído também com base nessas demandas que a população infanto-juvenil nos trouxe. E aí o que nós temos lá? Temos solicitação de mais espaços culturais no bairro, esporte, acesso à saúde. Então, eles estão dizendo aquilo que eles estão passando, né? E isso é de uma riqueza de informação muito grande, né? Que precisa ser olhado. Então, para aquela criança, para aquele adolescente que muitas vezes é o cidadão que não tem voz, ter um espaço garantido, e aí todos são convidados a participar. Por onde nós vamos? Nós vamos pelas escolas municipais, pelas escolas estaduais, pelas escolas particulares. Então, nós estamos falando de para todos. Que eles, no último, nós tínhamos quase mais de 500 adolescentes, acho que aproximadamente 550, no mesmo espaço discutindo isso. Né? Eles vão para oficinas que também são oficinas atrativas, porque a gente vai falar de cultura, então né, quem está lá conduzindo os trabalhos precisa ter uma acessibilidade para entender o que é que eles estão falando. E acho que nós temos um movimento agora que é um movimento muito dinâmico, de acesso à informação, como nós já dissemos, em que o jovem ele tem indicado suas preferências também, né? Então, não adianta, muitas vezes, nós temos, sim, uma responsabilidade, que é a responsabilidade que a maturidade nos garante com o tempo, mas de olhar para essas demandas que o jovem traz e dar a ela importância, porque é isso que o chama a atenção. Então, como é que nós vamos propor alguma coisa sem entender se aquilo vai atender, vai atrair. Né, vai atrair, né? Acho que é importante isso. Nós temos um projeto que é financiado com recurso do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, que é aquela parte de imposto de renda que o cidadão destina, que é relacionado à prevenção do uso indevido de drogas. Né? E aí é feito com a Secretaria da Assistência, com a pasta lá, com a Diretoria Antidrogas. E aí eles vão para as escolas com um diferencial, que é trabalhar com teatro, trabalhar com música, trabalhar com isso que gera um pouco mais de atração à criança e ao adolescente. Né? E tem surtido bons resultados. A resposta de atenção que eles estão dando à linguagem utilizada é diferenciada. Né? Então, esse tipo de percepção a gente precisa ter também. Márcia, só reforça para os nossos telespectadores o convite, o dia e o horário das reuniões do CMDCA. Ótimo. Então, o Conselho ele se reúne não somente nessas datas, porque nós temos comissões temáticas. Então, as comissões temáticas se reúnem em diversos dias, mas o principal, que é a plenária aberta à participação dos cidadãos,
toda quarta-feira, toda última quarta-feira do mês, às 8h30, no Paço Municipal, na sala do gabinete do prefeito, que é um espaço amplo, né, que tem as cadeiras para os conselheiros, mas tem também para a comunidade que quiser participar. As reuniões são abertas e obrigatoriamente abertas, então não é um favor, tá, participar, não precisa pedir licença para entrar na sala, é um espaço mesmo de participação do cidadão. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Essa e outras entrevistas você confere no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.